Saúde a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus, amém? Privilégio estar aqui de novo, de volta a essa igreja, não só trazendo agora a mensagem, mas também cooperando, com a obra do Senhor nesse lugar. Quero agradecer ao pastor Rubens, o conselho da igreja, a confiança e a responsabilidade de estarmos dirigindo agora um novo trabalho na Capela Presbiteriana de Goiânia. Estarei lá o ano que vem e para nós é uma grande responsabilidade e um grande privilégio ao mesmo tempo, Então, louvo a Deus pela vida dos irmãos, rever alguns amigos, revê-los novamente, e assim vamos caminhando na graça do nosso Deus, amém? Convido os irmãos a abrir a palavra do Senhor no livro de Reis, o segundo livro. Capítulo de número 2, irmãos. Segundo livro dos Reis. Lembrando que é no masculino, o livro, não é Segunda Reis, mas o segundo livro. Então este segundo livro, livro dos Reis, capítulo 2, verso 23. Segundo livro dos Reis, capítulo 2, verso 23, diz assim a palavra de Deus. Então Eliseu partiu dali para ir a Betel. Estando ele a caminho, uns rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele, dizendo: suba, seu careca, suba, seu careca. Eliseu se virou para trás, viu os rapazinhos e os amaldiçoou em nome do Senhor. Então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Vamos orar, pedindo a bênção de Deus e a iluminação do Espírito de Deus que é santo. Pai bendito, nós estamos aqui esta manhã e rogamos ao Senhor, Deus, a iluminação do Espírito Santo de Deus. Pai, no preparo da mensagem, eu sei que o Senhor já trabalhou esse texto em meu coração. Trabalhe também na vida do teu povo que aqui ouve a tua voz por meio do teu Filho. Senhor, eu sou apenas canal do Senhor para esta igreja, a voz é do Senhor, é o Senhor que há de falar com esses corações, e o próprio Espírito de Deus há de aplicar a obra da salvação em Cristo Jesus. Nós clamamos ao Senhor que a bênção do Senhor esteja sobre nós, nos guiando, nos conduzindo, não apenas a prestar atenção na mensagem, mas sair daqui vivenciando, aplicando em nossa vida diária. E assim nós oramos, confiados de que Cristo há de ouvir e responder a nossa oração. Oramos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto aqui talvez, não sei se você já ouviu uma mensagem a respeito desse texto, mas o fato é que é um texto talvez conhecido de nós, mas pouco exposto. E é interessante que esse texto tem que ser entendido a um contexto maior do livro dos Reis, do qual descreve a monarquia do Israel antigo. É interessante que ele não descreve toda a monarquia. Por exemplo, os reinados de Davi e Saul não são muitos descritos aqui, mas parte dessa monarquia é descrita. E a gente não sabe quem são os autores desses livros, tanto do primeiro livro quanto do segundo livro, mas independente de sabermos ou não a sua autoria, é conhecido como autor ou autores deuteronômicos, porque eles utilizam o livro de Deuteronômio como base para estar exortando o povo. Por exemplo, termos como guardem os teus preceitos, andem nos teus caminhos e o temam, também são parte desse livro, por isso o autor é chamado de deuteronomista. E é interessante que Deus permite, irmãos, a destruição da cidade de Israel e o tempo daquele povo no exílio. Mas por quê, irmãos? Por causa da pecaminosidade, tanto do reino do norte quanto do reino do sul. Eles estavam numa idolatria não só pontual, mas uma idolatria já institucionalizada. Já parou para pensar nisso? A idolatria virou algo recorrente, e não só recorrente, mas como se fizesse parte da cartilha do povo de Israel. E não só isso, irmãos, a situação de Judá, do reino do sul, não era igual das tribos do reino do norte, apesar que eles tiveram bons reis, mas eles estavam caminhando, infelizmente, também para uma certa apostasia. Assim como o reino do norte, o reino do sul também sofre e resulta no exílio. E
E a mensagem que eu quero trazer para vocês hoje é esta, o tema: apostasia é também um caminho que se percorre. Assim como santificação é um processo na nossa vida, assim como santidade, apostatar-se da fé é um caminho que se percorre. Irmãos, pastores não caem em adultério do dia para a noite. Irmãos, pessoas não são pegas roubando dinheiro do dia para a noite. É todo um caminho. Igrejas não fecham do dia para a noite. Irmãos, infelizmente, não se desviam, não vão para longe dos caminhos de Deus do dia para a noite. Tudo é um grande e temeroso processo. Há grandes hereges, por exemplo, do início da década de 90, que a gente confiava. Eram homens de Deus, palavras sólidas e firmes. Vejam como está a mensagem desses homens hoje, em 2024. E é interessante, irmãos, que aqui o contexto um pouco mais específico, aqui se a gente colocar uma lupa nesse texto, Eliseu se torna sucessor do profeta Elias. Ambos estavam na cidade de Jericó, e havia cerca de 50 discípulos de Elias, que havia avisado Eliseu que Elias seria elevado aos céus. Ele estava ali próximo ao Rio Jordão, vemos isso no início do capítulo, do verso 4 ao verso 6. E é interessante que Elias não experimenta a morte física, assim como Enoque também não experimenta. Ele é levado aos céus, num grande redemoinho, através de uma carruagem e cavalos de fogo. E esses 50 discípulos insistiram com Eliseu para procurarem o corpo de Elias. Afinal, o profeta foi levado aos céus, eles acharam que de alguma maneira Deus havia permitido que o corpo dele estivesse em alguns lugares ali, seja nas montanhas ou nos vales. Mas Eliseu falou: não recomendo vocês fazerem isso. Mas os discípulos insistiram, e por 3 dias eles procuraram o corpo de Elias e não o encontraram. Quando eles voltaram então, o que Eliseu falou para eles? Eu falei que vocês não deveriam ir. E aí então Eliseu é usado por Deus para purificar as águas da cidade de Jericó. E então começa o texto que a gente vai ler agora. No começo do verso 23 diz: então Eliseu partiu dali para Betel. Ou seja, ele estava em Jericó e vai para Betel. E quando passa todos esses acontecimentos, irmãos, ele vai para Betel por quê? Porque em Betel era um local do qual os reis do norte estavam começando com essa idolatria institucionalizada que a gente comentou, que o livro tanto relata. Eles precisavam de uma exortação porque estavam se desviando da palavra do Senhor. E Betel, irmãos, é uma cidade do qual Eliseu precisava ir, e ele faz essa jornada com esse propósito, a maneira indigna do qual o povo estava vivendo. Então, ele estava no seu caminho, e os rapazinhos saíram da cidade e zombavam dele. E a zombaria é: suba seu careca, suba seu careca. Não é estranho alguém zombar da calvície de alguém? E quando esse grupo de jovens adolescentes, quem sabe, moços, vai atrás do profeta dele, a zombaria era provavelmente, irmãos, deduzindo que Eliseu não deveria continuar a missão de Elias. Sabe quando você é coagido a não fazer alguma coisa? E aqueles jovenzinhos estavam coagindo Eliseu para que ele não continuasse o ministério do profeta Elias. E é interessante, o que significa esses rapazinhos? O texto diz mais adiante que pelo menos 42 deles estavam nesse grupo. Não sabemos o número exato, porque diz pelo menos 42, aqui é uma inferência do texto, que 2 ursas matam esses jovenzinhos, e é provável, possivelmente, que sejam 42, até mais do que 42, por ser um grupo relativamente grande de jovens. Agora você imagine 42 pessoas ou mais, te seguindo e zombando de você, falando da sua calvície, uma espécie de bullying coletivo da época. O bullying é muito mais antigo do que pensamos, E esse verbo, suba seu careca, é interessante que é o mesmo verbo que foi utilizado quando Elias é subido aos céus. 2 Reis 2:11, se você ler aí, você vai notar, quando Elias sobe aos céus, esse mesmo verbo é utilizado aqui por esses jovenzinhos: suba daqui seu careca, suba daqui. E é interessante que a NVI, a nova versão internacional, traduz e já dá a interpretação para nós esse texto, dizendo exatamente qual que era o objetivo daqueles rapazinhos. Eles queriam dizer assim: olha, suma daqui seu careca, suma. O suba é no sentido, olha, assim como o profeta Elias foi aos céus, assim como ele foi arrebatado, você também tem que subir aos céus. Suma daqui, vai embora, suma deste mundo, morra
não esteja mais entre nós, vá a este lugar, vá embora. Então aquela zombaria, meus irmãos, que aqueles jovenzinhos estavam fazendo, era muito mais do que uma calvície, muito mais do que um bullying moderno, antigo, né? A moda antiga. Era na verdade algo muito mais pior, que manifestava a apostasia dos corações daqueles jovens. Irmãos, Eliseu era um representante de Deus na terra. Lembra, por que o profeta era levantado? O profeta era levantado quando os sacerdotes falhavam, o profeta era levantado quando os reis falhavam. Então alguém que não estava ali no hall, na carteirinha, vamos dizer assim, dos membros religiosos, Deus levanta um outsider, alguém que fora da casinha, como boca de Deus, para falar ao Senhor, ao povo de Deus, né? E em relação à aparência física, irmãos, do profeta, a gente não tem certeza. Há duas possibilidades. A primeira possibilidade é que Eliseu fosse calvo por genética, né? Porque era da gene dele, vamos assim dizer. Mas é estranho porque dificilmente judeus daquela época eram carecas. Porque para o judeu, o cabelo era sinal de força, de vigor. A segunda possibilidade é que a calvície do profeta era um sinal de sua vocação a Deus. Algumas pessoas faziam votos a Deus pelas suas vocações e raspavam as suas cabeças. Então é provável que essa segunda hipótese seja a mais provável. Pior ainda, ou seja, os jovenzinhos não estavam zombando apenas de alguém que era representante de Deus, mas de alguém que havia feito um voto a Deus. Independente se a calvície dele era natural ou um sinal desse voto, aqueles jovens trataram as coisas do Senhor de forma irreverente, sem temor, corações apóstatas. E como o cabelo era sinal desse vigor e força, o fato é que chamando Eliseu de careca, era como se os jovens estivessem dizendo assim: olha, você não tem vigor nenhum, você é um fracote, você não tem poder. E é interessante, irmãos, que o texto vai mostrar adiante exatamente o oposto, que quando aquelas ursas saem do bosque, despedaçam aqueles 42 daqueles jovens, mostra exatamente o oposto, que havia nele vigor, força e o poder de Deus estava sobre a vida de Eliseu. E de forma pública, então, o poder de Deus é manifestado na vida do profeta. E é interessante que Eliseu vira para trás, quando ele vê os rapazinhos, eles o amaldiçoam em nome do Senhor. Não parece uma coisa muito dura? Você fala assim, porque você chamou o outro de careca, ele é despedaçado por ursas. Quem lê esse texto, a princípio pode achar uma coisa muito rude, né? Só porque chamou ele de careca, vai ser assassinado pelas ursas do bosque. Mas eu já disse para vocês, atrás daquela zombaria havia uma apostasia no coração, que era uma amostra de como estava a nação e o povo de Israel daquele momento. Aquele período, daqueles 42 jovens que são despedaçados pela ursa, era uma amostra do que havia de um plano maior, do qual como a nação de Israel estava se comportando das coisas com o Senhor. Então aquele juízo que aparentemente pode parecer um bullying antigo, na verdade havia algo muito mais sério por detrás, do qual eles menosprezavam as coisas do Senhor. E essa impetração da maldição de Eliseu sobre aqueles jovens é uma maldição semelhante no próprio livro de Levítico, capítulo 26, versos 21 e 22. E esse julgamento prévio, irmãos, serviu como um alerta do juízo que Deus traria sobre a nação de Israel, caso eles persistissem naquela desobediência, caso eles persistissem naquela apostasia. E é preciso entender, irmãos, que aquelas duas ursas aparecem e um julgamento aos nossos olhos é muito duro. Mas, irmãos, o profeta era representante de Deus. O profeta era como se fosse o próprio Deus falando. E quando aqueles jovens são despedaçados pelas ursas, significa que havia um desdém no coração daqueles jovens pelas coisas do Senhor. É como se o próprio Deus estivesse sendo zombado. Irmãos, não é uma simples zombaria. Essa apostasia maior que o livro de Reis mostra resultou num desprezo daqueles que eram divinamente chamados pelo Senhor e que havia uma correção do povo do qual eles deveriam estar atentos para que eles pudessem retornar ao caminho de santidade, de comunhão e de vida com Deus. Irmãos, uma adoração ao Senhor está necessariamente ligada à obediência. Não tem como você dizer que é crente e você vive a desobediência a Deus. Não é possível, é uma contradição bíblica. A lei divina nos leva a adorar a Deus, então não há como você dissociar as duas coisas.
Tratar o profeta então dessa maneira é tratar Deus da mesma forma. E a cena que a gente vê aqui, irmãos, por detrás dessa zombaria, a gente vê, por exemplo, no tipo de geração que a gente tem visto nos dias de hoje. Irreverência para as coisas do Senhor, versículos bíblicos são usados de qualquer maneira, e pessoas, homens e mulheres, zombam das coisas do Senhor com certas piadinhas santas. Já viu isso? Piadinhas santas? Certa vez, um pastor que eu vi pregando, zombava do texto de Gênesis, falando que Adão era infeliz. E que Adão era alguém tão feliz, né? E ele fala assim, Adão era realizadão, um cara muito bem, muito feliz, muito alegre. E que por causa disso Deus vai dar um problema para Adão. Qual que é o problema que Deus dá para Adão? Cria a mulher. Adão, você está feliz demais, vou te dar um problema, vou criar a mulher e vou te dar ela porque você está muito feliz. Olha a zombaria e a heresia com esse texto bíblico. É assim que as pessoas estão tratando a palavra de Deus nos dias de hoje? Isso, um pregador famoso disse isso. Pessoas constantemente quebram o mandamento da lei de Deus, tomando o nome do Senhor em vão. Esqueceram dos 10 mandamentos no capítulo 20 de Êxodo? A palavra nos ensina, irmãos, que devemos ter temor e tremor e reverência para com as coisas do Senhor. Provérbios 1:7 está escrito, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, mas os insensatos desprezam essa sabedoria e esse ensino. Também está escrito que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria e conhecer o santo é ter entendimento. Irmãos, a Bíblia fala de um juízo e uma metáfora, por exemplo, da colheita em Gálatas capítulo 6, onde Paulo nos diz, não se engane, de Deus não se zomba, pois aquilo que a pessoa semear, isto também colherá. Quem semeia para a sua própria carne, da carne colherá corrupção, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. Quando você semeia uma semente, os irmãos sabem disso, a colheita é muito maior, dá-se muito mais frutos do que uma única semente. Se você plantar um pé de milho, através de uma semente, vai dar milhares de sementes por espigas naquele pé. Irmãos, se você está semeando escárnio, zombaria das coisas do Senhor, saiba que a colheita virá. Deus não pode e não deve ser escarnecido, Ele não permite que tão pouco façam pouco caso das coisas dEle, e Deus não vai deixar que essas coisas passem desapercebido, pelo contrário, ninguém escapa da observação de Deus. E assim como Eliseu impetra aquela maldição sobre aqueles jovens, assim Deus nos alerta para a nossa conduta. A nossa conduta, do qual é apenas um espelho de um caminho apóstata que podemos tomar. Imagine que o caminho que você toma numa estrada, você está viajando e chega numa leve bifurcação. E você tem dúvida de qual caminho você vai tomar. Você fala assim, já que a bifurcação é pequena, se eu tomar tanto faz o caminho da direita e da esquerda, vai dar tudo bem. Só que conforme você vai andando com o seu carro, você vai rodando a estrada, aquelas linhas vão ficando cada vez mais distantes. A bifurcação, que no começo parecia ser pequena, parecia duas estradas muito próximas uma da outra, conforme você vai percorrendo com o carro, aquelas estradas vão se distanciando uma da outra. Então a apostasia que parecia ser pequena aqui no começo da bifurcação, é uma apostasia que após longos tempos de caminhada, torna-se gigantesca. E eu digo, irmãos, que crescer em Deus e descer em Deus sempre é um processo. Você, no seu processo de caminhada, de santificação, você vai precisar subir degrau após degrau, dia após dia. Mas também afastar-se do Senhor, não é porque você faltou um domingo ou outro na igreja, não é porque você deixou de cear no domingo, mas é um domingo que você falta, uma ceia que você não vem, uma pornografia que você vê no seu telefone celular, uma mulher que você cobiça na rua, você deixa de orar em casa, deixa de instruir os seus filhos na palavra do Senhor, e essa apostasia vai sendo somada ao longo da sua caminhada, e quando você vê, você fala, como que eu vim parar aqui? Irmãos, a palavra de Deus nos diz que cada um é tentado pela sua própria cobiça, e quando esta o atrai, o seduz, então a cobiça, depois de ter havido concebido, dá luz ao pecado, e o pecado, uma vez consumado, gera morte. Tiago capítulo 1, versos 14 e 15, mostra exatamente que é um processo. A cobiça começa com nós, essa cobiça nos seduz. Depois de ter havido dado luz ao pecado, a consequência é a morte, um longo processo do qual a gente peca, e quando a gente vê, já estamos ali.
Davi é um exemplo disso, que estava anestesiado pelo pecado. Ele tenta na força do braço dele de alguma maneira contornar aquela situação do adultério que ele tem, e o tempo vai passando e de alguma maneira ele tenta contornar aquela situação, mas até que o profeta Natan vem até ele e o confronta com a palavra. Hoje é o dia de você ser confrontado por meio do profeta. O profeta aqui, no caso, sou eu trazendo essa profecia até você, é a própria Bíblia. Os profetas de hoje são aqueles que anunciam uma palavra já revelada, a palavra de Deus já escrita, está sendo explicada, está sendo anunciada, e esse mesmo profeta Natan que exorta Davi, é hoje alguém que te fala através do Espírito de Deus que é santo. Mas irmãos, quanto é triste depois de mesmo pecados públicos, as pessoas não se arrependem. Mesmo depois de expostos seus pecados, dificilmente elas conservam seus corações quebrantados. Há pouca esperança, infelizmente. Meus irmãos, nós não podemos fazer um momento de confissão de pecados aqui um ritual religioso. Quando o Tininho vai lá e lê os salmos para que nós confessemos nossos pecados, isso não tem que ser uma atitude farisaica, religiosa, mecânica e sem vida. Deus te dá a oportunidade exatamente de você se quebrantar e confessar e se arrepender, para que o seu coração não entre num caminho de apostasia. Por isso que você precisa confessar os seus pecados diariamente, porque conforme você não vai confessando os seus pecados, você vai se acostumando com isso. Na época que eu fiz gestão ambiental, nós trabalhávamos com controle de poluição, e controle de poluição do ar, da água e do solo. E quando a gente visitava as estações de tratamento de esgoto, era comum você conversar com o operador daquela ET, estação de tratamento de esgoto, daquela ET, ele já não sentir o mau cheiro daquela ET. Por quê? Porque o operador acostumou-se. Aquele cheiro já não incomodava, ele almoçava mesmo ali naquele local de trabalho, ele não tinha que sair para comer no restaurante, ele já comia no local de trabalho, porque ele acostumou com aquele cheiro. Mas para nós que chegávamos lá, era um choque. Por quê, irmãos? Assim é o pecado. Você vai se acostumando, você vai levando. É como aquela historinha do sapo, Eu trabalhei também com herpetofauna, e quando você vai colocando um sapo numa água muito, muito gelada, imagina uma panela, você coloca água gelada com cubos de gelo dentro, você insere o sapo e rapidamente ele sai dali, salta da panela e vai sujar a sua cozinha. E se você fizer igualmente, ligar o fogo, esperar a água ferver e colocar o sapo igualmente naquela panela, imediatamente ele vai saltar dali porque vai ser desconfortável, ele vai achar que ele vai morrer, A panela está muito quente. Mas, se você fizer uma experiência de colocar um sapo dentro de uma panela, numa água natural, ele vai se manter lá dentro. E se você ligar o fogo baixinho no seu fogão, ela vai esquentando, 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 e naturalmente o sapo morre sem ver. Ele é cozinhado, ele é cozido sem perceber, e ele então vem a óbito. Não acontece assim, irmãos? O pecado é assim. Erram quem não conhece a palavra de Deus e nem o seu poder. Mateus capítulo 22. Mas pior ainda, são aqueles que conhecem e não vivem. Lucas 6:49, aqueles que ouvem a minha palavra e não as praticam, é como um homem que construiu a casa sem alicerce, e no momento que as muitas águas chocam-se contra ela, a casa caiu, e há algumas versões que diz, a sua destruição foi total. Foi total. Irmãos, você não pode ser conhecido como alguém que vive pecando. Eu entendo quando a gente vê que nós somos pecadores, isso é um fato, somos pecadores, é verdade, mas por quê? Para que Deus gere temor e tremor na dependência dEle. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender também que somos santos, somos separados. E sermos santos não é sentido de perfeição, de nunca pecar. O sermos santos é sermos separados do mundo. Somos santificados para uma obra que igual Cristo fez por nós. Onde abundou o pecado, superabundou a graça, é verdade. Logo, por causa disso, o Espírito Santo atua em você e aplica essa obra da salvação. O crente, então, é separado de viver uma vida santa, à luz da palavra de Deus. Irmãos, talvez você não tenha experimentado a piedade e o poder de Deus. Você sabe por quê? Porque você vem no culto e você não experimentou a vida santa em casa. Você quer, talvez, no estalar de dedos, numa mágica, que tudo aconteça aqui, mas você
ouviu e viu durante a semana tudo que não tem nada a ver com Deus, e você acha que num culto aqui de domingo, num belo estalar de dedos, tudo será resolvido. Mas irmãos, você come em casa aquilo que você ama comer, e você vem para a igreja para experimentar esse mesmo alimento. O que você tem comido em casa ao sair da igreja? Vejam homens, irmãos, que se desviaram, como eu falei, homens de Deus, sérios, no início dos anos 90, baluartes da verdade, e hoje são hereges da internet. Não pense que cargos na igreja, tempo de vida cristã, se a sua família toda é crente, que você vai ser livre disso, jamais. Eu conheço pessoas que começaram a ver pornografia uma vez ao ano, hoje vêm 2 vezes por semana, e tentam se livrar do vício. E quando a Bíblia fala dessa apostasia dos últimos dias, do qual o texto aqui também fala de apostasia do povo de Israel, a gente vai, por exemplo, a texto de Apocalipse, capítulo 13, versos 16 a 18, que fala daquele povo que se apostatou, e ali está falando exatamente da marca da besta, do qual é o número 6, que representa o homem. O que é o 6 triplamente ali? É o homem completamente homem, o homem independente de Deus. O 666 é isso, é o homem separado de Deus, completamente indiferente das coisas do Senhor. E aquela história de chip na mão e chip na testa, esqueça esse detalhe. Quando fala daquilo ali, irmãos, está falando de mente, forma de pensar, irmãos, forma de agir. Pessoas que pensam e agem como o mundo, apóstatas da fé cristã. E há um último sinal também que fala do amor. Sabia que Mateus capítulo 24, verso 12, quando Jesus está pregando aquele sermão, ele fala que há um sinal que pouca gente percebe. As pessoas falam muito desses sinais aí, né? Chip na mão, na testa, falam de o anticristo, fala das ações, fala de uma moeda única. Eu já vi tantas coisas, irmãos. Mas eles esquecem de um sinal bíblico, que nos últimos dias o amor de muitos se esfriaria. Não está falando de todos, está falando de muitos. Será que você está entre os poucos do qual o amor não está se esfriando? E a gente caminha para o final da mensagem, lendo o texto, dizendo: então 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Dali, Eliseu foi para o Monte Carmelo, de onde voltou para Samaria. Então, diante de tudo aquilo que a gente pregou, diante desse juízo, será que a gente pode ter esperança? Como se refugiar então? Estaríamos nós perdidos no caminho à apostasia? Irmãos, o ministério do profeta Eliseu foi caracterizado por dois grandes aspectos. O primeiro aspecto é que era um ministério de severidade para com os apóstatas. É verdade, Eliseu era muito duro e severo, aos indiferentes e obstinados, ele era severo e duro, mas o ministério de Eliseu também era um ministério de compaixão para com os arrependidos. E nas primeiras ações de Eliseu, ele dá essa indicação de seu ministério, que aqueles que seguissem a bênção de Deus e confiassem na aliança de Deus com o seu povo, eles seriam livrados da maldição. E exatamente da mesma maneira a gente tem que lidar com as pessoas, compaixão para com os arrependidos e severidade para com os apóstatas. E o juízo de Deus vem sobre aqueles jovenzinhos, isso então aponta para aquele juízo maior à nação de Israel, caso eles não se arrependessem. E aí eu quero usar aqui uma inferência, a ideia não é forçar interpretações de texto, nada disso, mas pense comigo, diz que 2 ursas saíram do bosque e despedaçaram 42 deles. Isso aqui mostra uma inferência possível do texto. Qual que é essa inferência possível do texto? Que poderia haver um grupo maior e que 42 deles morreram. Talvez houvesse um remanescente que foi escapado do ataque das ursas, possivelmente. Eu digo isso possivelmente porque poderíamos interpretar da seguinte maneira. Vamos dizer que nesse salão tenha 500 pessoas. E eu digo que esse salão tem 500 pessoas, sendo 300 dessas pessoas mulheres. Ou seja, se eu disser aqui, por exemplo, havia 20 mil pessoas cantando no estádio, sendo que 10 mil delas eram mulheres. Irmãos, logo, podemos ver que por inferência, talvez, há graça e misericórdia de que alguns jovens possam ter escapado e terem sido poupados daquele juízo. Ou seja, se 42 deles morreram, e se houve alguns que escaparam, é a chance de eu e você, irmãos, escaparmos do juízo de Deus. E eu falo juízo de Deus, irmãos, a apostasia vem quando Deus deixa você fazer exatamente aquilo que você quer. Lembra do texto de Romanos, capítulo 1?
Aquele texto mostra que as pessoas queriam fazer exatamente o que seus corações desejavam. E você sabe qual é o maior castigo que uma pessoa pode sofrer? É Deus deixá-la entregue aos seus próprios desejos pecaminosos. Quando as pessoas desejam fazer exatamente o que elas querem e dizem do tipo nas entrelinhas e no coração dela, assim: Deus, o Senhor está me atrapalhando a pecar, deixa eu livre. E quando Deus entrega essas pessoas à sua própria ruína, aquilo ali já é a sua própria destruição. Irmãos, se tem uma oração que você precisa fazer é: Deus, não me deixe entregue aos meus próprios desejos, aos desejos do meu coração, porque isso será destruição, isso será minha própria ruína. Nós temos esse livro aqui que é a bússola, a palavra de Deus que nos permite avançar com a fé fiel e sólida do Deus que é o Deus da história. E assim como houve esperança para o povo daquela época, a linhagem real escolhida por Deus não havia chegado ao fim. 2 Reis, capítulo 25 mostra isso. O Senhor continua disposto a perdoar os que se arrependem. Irmãos, o resultado trágico daqueles jovens, daqueles 42 que não tiveram tempo para se arrepender, é diferente do seu. Você tem tempo de se arrepender hoje. Você não passou por um bosque e 2 ursas fêmeas não veio e despedaçou você e sua família. Mas por que nações, igrejas, pessoas insistem em desobediência? Por isso a nossa esperança está no Senhor Jesus. Por isso uma apostasia progressiva que não é de uma hora para outra, que acontece aos pouquinhos, sem que você perceba, talvez você está nessa condição hoje. Uma apostasia que você percorreu um longo caminho e se deparou nesse momento sem pensar: Deus, onde eu estou? É interessante, eu lembro do Hernandes falar uma coisa muito interessante, que ele fala assim, que as pessoas que mais pecam, não é aquelas que mais pedem perdão. As pessoas que mais pecam é exatamente o oposto. Aquelas que não pedem perdão, aquelas que não reconhecem os seus pecados e aquelas que estão exatamente num caminho de apostasia total e completa. Eu encerro apenas lendo o texto de Isaías 55:6, dizendo: busque ao Senhor enquanto Ele pode ser encontrado, invoque-o enquanto Ele está perto. Oremos.